Fala pessoal, tudo bem? Arthur aqui falando, contador. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês exatamente uma particularidade para fazer a declaração do imposto de renda para investidores que fizeram vendas de ações abaixo de 20 mil. Né? O que você deve saber, por exemplo, se aconteceu de você ter feito uma venda, uma com prejuízo e uma com lucro. Fique até o final que você já vai entender. Então, pessoal, relembrando de forma geral a regrinha básica que a gente tem para fazer declarações, né, com venda de ações. Então a gente a gente tem uma regra que diz que, né, somente vai ser tributada as vendas de ações acima de 20 mil reais por mês. Tá? Aqui eu estou mostrando então nesse quadrinho a regrinha geral, né? Então você deve fazer o seguinte: ver se o somatório das suas operações no mês teve lucro. Se não, você deve preencher o seu prejuízo naquele mês e acaba aí. Se sim, você vendeu, você se faz a pergunta, você vendeu mais de 20 mil reais no mês? Se não, você vai preencher em rendimentos isentos e não tributáveis. Se sim, você preenche em operações comuns. Agora em 2023 temos uma nova regrinha, então para investidores somente, na declaração do imposto de renda. Então a Receita ela está dizendo que quem, né, que quem teve, somente quem teve lucro com operações de vendas acima de 20 mil no mês, ou que gerou DARF, na verdade, está obrigada a fazer a sua declaração do imposto de renda. Perfeito até aí, né? Mas sempre lembrando, nesse caso aqui, que sempre, mesmo que você tenha feito operações com prejuízo e também mesmo que seja operações abaixo de 20 mil, é muito interessante você estar fazendo pelo menos o preenchimento do seu prejuízo naquele mês, para em operações futuras você obter aí uma vantagem tributária, um crédito tributário, certo? Agora indo exatamente agora que eu mostrei para vocês o resumo então das novidades e das declarações de venda acima de 20 mil, vamos ver uma particularidade de venda de ações, né, abaixo de 20 mil. Né? No caso, uma pessoa que fez venda de ações abaixo de 20 mil e teve, por exemplo, uma operação com prejuízo e uma operação com lucro. Então, o que você deve fazer? Você vai separar as operações que tiveram prejuízo daquelas operações que tiveram lucro, se você vendeu abaixo de 20 mil. Né? Então, daí você faz a declaração das operações com prejuízo em operações comuns, para estar podendo, né, depois, no futuro, usufruir dos benefícios fiscais desse prejuízo. E as operações que você obteve lucro, você vai vai declarar na parte de rendimentos isentos e não tributáveis, certo? Vamos a um exemplo aqui. Eu trouxe um exemplo aqui de uma movimentação em tabela Excel aqui, por exemplo, com movimentações reais. Então vamos dizer aqui que o cidadão, né, obteve, aqui no mês de outubro, ele fez, aqui os débitos são as vendas, tá? Então no mês de outubro ele fez um total de duas vendas no montante de R$ 10.500. Ele obteve um lucro, então, numa operação de 150, numa outra operação de 50. Então, aqui só tivemos operações com lucro, ele vai declarar esses R$ 200 em lucros isentos e não tributáveis. Beleza. Agora, no mês de novembro, o cidadão fez, então, uma venda de R$ 2.810 e uma venda de 4.830, totalizando, né, um somatório de R$ 7.640. Beleza, mas numa operação ele obteve lucro, aqui, R$ 42, e na outra operação ele obteve prejuízo. Como é que a gente vai fazer nesse caso? Então, esse lucro aqui de R$ 42, você vai estar lançando lá na sua declaração de imposto de renda em rendimentos isentos e não tributáveis, certo? Você vai vir ali em novo, tipo de rendimento, você vai escolher aqui a numeração 20, que é ganhos líquidos em operações de mercado
em operações no mercado à vista, de ações negociadas em bolsa de valores, nas alienações realizadas até 20 mil em um determinado, em cada mês para o conjunto de ações, certo? Então você vai declarar ali os 42 e está feito. Beleza, isso é a parte do lucro. Nesse exemplo aqui, só o que você pode fazer sempre é para você, você dá OK aqui, mas para você não ficar abrindo muitas linhas aqui, você pode somar com os 200 aqui do mês passado. Então, todas as operações abaixo de 20 mil que você obteve lucro, você pode estar fazendo o somatório ali no seu Excel e, né, estar fazendo esse controle. Então, ficaria mais ou menos assim a declaração daquele cidadão ali, certo? E aí ele obteve ali, no mês de novembro também, ele obteve um prejuízo de R$670. Esse montante vai ser declarado então em renda variável, operações comuns e day trade. Aqui nesta aba, então, você vai ir até o respectivo mês onde teve prejuízo, que foi em novembro, certo? E aqui em mercado à vista, ações, você vai estar fazendo então a declaração do prejuízo, menos 670. E é só dar enter. Aí, então, está feita aí a declaração, né, desse lucro e desse prejuízo em vendas de ações abaixo de 20 mil reais. Lembrando que eu estou aqui utilizando o programa do Imposto de Renda de 2022, porque na verdade de 2023 ainda não saiu, mas normalmente normalmente a receita não muda muito o layout, geralmente vai ser bem parecido com isso aqui. Tá certo, pessoal? E se vocês tiverem alguma outra dúvida, por exemplo, como apurar o lucro ou o prejuízo de determinada operação, somando os emolumentos, as taxas que vêm na sua nota de corretagem, se você tiver alguma outra dúvida específica e gostaria de tirar essa dúvida, por favor, comenta aqui abaixo, que eu vou procurar responder todas as perguntas. E, de forma geral, é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.